Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 19 de maio. Como tal, tentamos fazer um balanço dos principais dados do mercado local, do mercado internacional, mas certamente uma semana marcada pelo lado político, tanto aqui quanto no mercado americano. Chegamos por aqui a ter um início de semana bem positivo, a semana ficou péssima no seu meio e terminamos com alguma recuperação dos mercados na última sessão da semana, com o Brasil recuperando um pouco de excesso. Chegamos a emplacar ao longo do início da semana 6 pregões seguidos de alta na Bovespa, também 6 pregões seguidos de queda na taxa cambial, para perder tudo isso com o vazamento de informações envolvendo gravações que o presidente da JBS, Joesley Batista, teria feito com o presidente Michel Temer e também com o senador Aécio Neves. Mas a última sessão foi uma sessão de tentar algum reequilíbrio dos mercados, tanto na taxa de câmbio quanto na taxa de juros e assim também na Bovespa. A semana começou com dados positivos da pesquisa Focus, melhora na expectativa de inflação, melhora também na projeção dos agentes de mercado, chegando mesmo a se falar em taxa Selic de 7% no final do ano de 2017, e com o ministro Henrique Meirelles da Fazenda dizendo que o PIB brasileiro estaria girando já no primeiro trimestre na velocidade de 4%. Aliás, durante a semana foi divulgado o índice IBC-BR, que é uma prévia do PIB do primeiro trimestre, e mostrou uma alta de 1,12%, indicando claramente uma melhora da economia. Melhora também de dados do CAGED, Cadastro de Emprego e Desemprego do mês de abril, com a criação de quase 60 mil vagas com carteira assinada, e também dos dados de fluxo cambial até o dia 12 de maio, que mostrava o ingresso no mês de 502 milhões de dólares, mantendo no ano um fluxo positivo de 11,5 bilhões de dólares. Deflação também na segunda prévia do IGPM referente ao mês de maio, uma deflação de 0,89%, deflação no acumulado do ano de 1,25% e uma inflação muito branda no acumulado de 12 meses de 1,61%. Tudo ia muito bem até que veio o terremoto envolvendo o presidente Temer e o presidente do PSDB, Aécio Neves. O jornal Globo divulgou gravações ou comentários sobre gravações feitas e dando Temer um aval para o silêncio de Cunha, para o pagamento de propina a Cunha, para que ele não virasse delator, e também gravações com Aécio pedindo recursos ao presidente da JBS de 2 milhões, numa ação controlada pela Polícia Federal, gravada, fotografada, com chips em mochilas e mostrando a entrega desses recursos em 4 parcelas de R$500 mil. No início da noite do dia 17 de maio, tudo isso veio à tona e o Brasil começou a desmoronar com o pedido de impeachment do presidente Temer. Hoje já se calculam 8 pedidos de impeachment colocados junto ao STF. E provavelmente Rodrigo Maia não vai acatar esses projetos de impeachment. E tivemos ainda como desdobramento a prisão da irmã de Aécio Neves e de um primo de Aécio Neves, o afastamento determinado pelo ministro Fachin do STF das atividades públicas de Aécio Neves, o pedido de entrega do passaporte do senador e a destituição dele da presidência do PSDB. Além disso, outras tantas declarações. O ministro Edson Fachin também não aprovou a prisão de Aécio Neves, mas, em compensação, abriu inquérito contra o presidente Michel Temer e também contra o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Algumas situações daí claramente são decorrentes e parecem inevitáveis.
as reformas que estavam em discussão, em curso, na melhor das hipóteses, demandarão mais tempo para serem aprovadas, com a tramitação mais longa, e isso certamente é muito ruim para a economia. A crise política reduz a atração da economia e a governabilidade do presidente Michel Temer, que já não tinha o apoio popular, fica ainda mais claudicante. Na continuidade disso tudo, poderemos até ter, no prolongamento também, fuga de capitais do país, caso a situação se agrave um pouco mais. O presidente Temer, em rede nacional, disse que não vai renunciar e até conseguiu reverter algumas demissões de ministros, mas saíram 2 ministros da sua equipe e também a saída de alguns partidos da base de apoio. O exemplo desse estresse ficou absolutamente caracterizado nos mercados na sessão do dia 18 e mostra até, de certa forma, o que pode acontecer se as reformas não forem aprovadas. Os juros abriram em forte alta e travaram, o dólar em limite de alta e também travando, e a Bovespa, logo no início do pregão, foi acionado o processo de circuit breaker, com as operações sendo paralisadas por meia hora e as ações voltando com leilões seguidos. E a gente pode citar ações como o Banco do Brasil abrindo com queda de mais de 24%, Banco Itaú com queda de mais de 19%, Petrobras com queda de 18% e as ações da Vale com queda de 11%, um pouco mais comedida, até por conta da valorização do dólar. O CDS, o Crédito Default Swap brasileiro, que é uma espécie de seguro, uma garantia contra calote, referente a 5 anos, que girava no início da semana em 200 pontos, chegou a 267 pontos nesse pregão. A destruição de valor das empresas foi muito forte nesse primeiro momento e a sensação de perda de riqueza dos investidores deve adiar um pouco o consumo no mercado que já estava fraco com crédito contido. Também podemos considerar alguns efeitos no nível da atividade, na taxa de juros futura e também na recuperação. Falamos ainda que ao longo da semana novas delações, novos vazamentos, novas quebras de sigilos foram feitas e aí passaram a envolver não só novamente o presidente Temer, não só novamente o Eduardo Cunha, mas também a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula e outras figuras importantes da nossa República. Ou seja, nada resolvido ainda e um final de semana para a gente olhar muito o noticiário e os mercados tendo que ajustar a partir da segunda-feira para esse noticiário de final de semana. A Fitch e a Moody's, 2 agências importantes, das 3 maiores agências do mundo de classificação de risco, também falaram sobre o Brasil e a situação crítica e fundamental de serem feitas reformas para melhorar a força fiscal do país e reafirmaram também as notas brasileiras ruins e com perspectiva ainda negativa. O FMI também emitiu comentários na mesma direção. Toda a tarde da última sexta-feira foi marcada por noticiários sobre a delação, vídeos da delação, e isso tudo vai ter que ser coletado, avaliado, analisado para a abertura do mercado na próxima semana. No âmbito externo, também tivemos problemas na área política, e isso acabou sendo o destaque na economia americana, que já vinha volátil, que já vinha mostrando volatilidade dos mercados. Donald Trump, presidente, andou aprontando mais algumas por lá, dessa feita envolvendo um pedido de acabar com as investigações do FBI sobre Michael Flynn, o seu antigo secretário de Segurança, com um testemunho do ex-diretor do FBI, Comey, sendo marcado para a próxima quarta-feira, o que certamente garante volatilidade nos mercados. Também tivemos alguns dirigentes do Fed discursando ao longo da semana, defendendo a elevação de juros, outros nem tanto, mas todos eles voltando a abordar a redução do tamanho do Banco Central americano, que é um dado importante para acontecer nos próximos meses. Tivemos ainda
dado como um primeiro trimestre fora da curva, o primeiro trimestre da economia americana foi fraco e a taxa de desemprego deve se manter abaixo de 5%. O secretário de Trump, Munch, disse também que Trump está bastante envolvido com a reforma tributária que gostaria de ver aprovada até o final do ano. Trump disse no final do dia da sexta-feira, mais uma das suas, dizendo que o afastamento de Comey do FBI fez com que a pressão sobre ele se reduzisse. Também tivemos alguns indicadores de conjuntura sendo divulgados, um índice de atividade industrial em alta, pedidos de auxílio-desemprego em queda e índice de indicadores antecedentes também subindo. Na Europa, tivemos a divulgação da ata do Banco Central Europeu, veio tranquila, mas sugerindo uma variedade de opinião entre seus membros e uma avaliação maior ficou mesmo para a reunião de junho. Ainda tivemos no Japão a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre, uma expansão de 0,5 ponto percentual, que para a economia japonesa é muito boa, e faz o PIB rodar a 2,2% na taxa anualizada. Além disso, Kuroda, presidente do BOJ, do Banco Central japonês, desconversou sobre cumprir um novo mandato à frente do Banco Central. Resumo da semana: índice Bovespa em queda do período de 8,18%, encerrando em 62.639 pontos, com uma alta no último dia da semana de 1,60%. O Dow Jones em queda de 0,45% no acumulado da semana, o Nasdaq com queda de 0,62% e o dólar mostrando uma valorização no período de 3,81%, a moeda fechando a R$ 3,24, mas durante o estresse chegou a bater a cotação de R$ 3,40, o que não acontecia há muito tempo. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, o final da semana deve ser certamente pródigo em noticiários, em reuniões, em avaliações. Alguns partidos estão fazendo reunião entre suas lideranças para determinar se vão permanecer ou não na base de apoio ao governo e certamente vai trazer algum constrangimento logo no início do pregão na próxima segunda-feira. O presidente da JBS fez confidências com o presidente Michel Temer nas gravações feitas sobre troca de juízes, troca de delegados, troca de procuradores e também uma tentativa de procrastinar, de interromper as operações, as investigações da Operação Lava Jato. Temer pode certamente não ter se comprometido nesses áudios, mas deveria ter interrompido a conversa que estava num tom que realmente não convinha. É fato que a governabilidade piorou bastante a partir dessa semana e o Temer pode ainda perder parcela significativa da sua base de sustentação política, importante para fazer vingar as reformas que são absolutamente indispensáveis. Alguns estragos a gente já pode ter como calculados, juros certamente sobem um pouco mais, a taxa Selic talvez não caia tanto quanto se esperava, se falava em até 1,5% de queda na reunião de final do mês, mas ela hoje já estava ao redor de 1% ou até abaixo disso, e também afetando e comprometendo a performance da economia caso os desdobramentos se alonguem ainda mais e certamente levando o PIB não tão positivo como se esperava, apesar de pequeno, e até já algumas instituições prevendo que o PIB pode ser negativo, uma recessão pelo terceiro ano seguido. Há ainda uma grande destruição de valor das empresas brasileiras, a perda de sensação de riqueza dos investidores, o que certamente ajuda a comprometer um pouco mais o desempenho da economia. Além disso, não podemos descartar a possibilidade de alguma fuga de capital caso a situação se deteriore ainda mais. Assim,
considerando todo esse quadro, ele fica completamente indefinido e o que nós sugerimos é alguma prudência nas operações, no câmbio, na taxa de juros e também na Bovespa. Será preciso avaliar todos esses desdobramentos e também avaliar no dia a dia todo o noticiário. Eram essas as minhas considerações. Tenham todos um bom final de semana ligado nas informações. E na segunda-feira nós vamos estar de volta aqui com o nosso Bom Dia Investidor e aí fazemos um outro resumo. Até lá então.